atendendo a muitos pedidos, inclusive meu e do Lucas, nós estamos hoje aqui para fazer um comparativo inédito, é o primeiro comparativo de sedã que a gente faz. Exato. É o primeiro comparativo de sedã e a gente pegou aqui dois carros que já nasceram concorrentes um do outro, né? Exatamente. Vai lembrar que lá na época do lançamento, o Onix e HB20 chegaram dando toda aquela mexida no mercado. Lá em 2012. Lá em 2012, já tem 11 anos. Caramba, hein? E atualmente a gente está aqui com a nova geração dos dois carros, né? O Onix aqui é um projeto realmente novo, diferente, né? Um carro de origem chinesa. Enquanto aqui no HB20 a gente tem um facelift bem profundo, bem né? extenso, mas ainda naquela primeira geração lá de 2012. Exato. E aqui nos dois a gente está com a versão 1.0 completa, entre aspas, né? O Onix 1.0 aspirado atualmente na versão Plus só é vendido aqui na versão LT, enquanto o HB20 continua tendo duas opções, Comfort Plus e também a Limited Plus. Então, a gente trouxe aqui a Limited para ilustrar um pouquinho sobre esse nosso comparativo aqui dos sedãs 1.0. É isso aí, vamos lá? Bora! Bora! Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E se você está se perguntando onde é que estão os outros sedãs 1.0 do mercado, né? Nós também. Nós também. As opções ficaram bem limitadas nos últimos anos e além desses dois aqui, a gente só tem outros dois carros, né? A gente tem o Cronos Drive e o Logan. E se você está querendo saber aí a dúvida exatamente entre Cronos e Logan, né, e clicou nesse vídeo, a gente fez também a avaliação do Arco e do Sandero, um comparativo entre os dois. Então, boa, bem próximo ali as duas coisas, né? E também temos avaliações de Cronos e Logan. Exatamente. E para manter o mesmo padrão dos outros comparativos que a gente gravou e que vocês têm gostado bastante, hoje a gente vai comparar esses dois carros falando sobre preço, consumo na cidade, na estrada, suspensão, dirigibilidade, desempenho, espaço interno, acabamento, porta-mala, equipamentos, conectividade, ergonomia, segurança, seguro, revisão e garantia. Ô louco, deu pra ficar sem ar, hein? Deu pra ficar sem ar. E normalmente quando a gente faz essas comparações, né, a gente tem carros que são um pouquinho mais diferentes, né, mas aqui a gente vai ser realmente um comparativo nos detalhes, porque são carros muito, mas muito parecidos. E o primeiro aspecto que a gente vai falar aqui, é claro, a gente está falando de um carro 1.0, então o ponto mais importante é quanto que ele vai custar no seu bolso. É, até aqui esse é o ponto que eu ia trazer, estão tão idênticos, acho que o preço já vai dar até a letra do vídeo, né? Exato. A gente está falando aqui no Onix Plus LT de um carro de 96.890, ok, enquanto lá no HB20 a gente está falando da versão Limited Plus, okay, 2024, pelo preço de 97.490. Então R$600 de diferença. R$600 de diferença. Se Realmente. fosse num comparativo mais amplo, talvez a gente desse um empate aqui, né? Relativiza um pouco. É, sim. Mas não, aqui a gente vai ser frio. Frio, então, Onix. Onix leva o seu primeiro ponto. E um ponto que é importante lembrar também, aqui a gente está falando de preço. Porque sempre tem um cara que vê 2 minutos do vídeo e fala. Aqui a gente está falando de preço frio. Então custo-benefício, que é uma coisa muito maior, mais ampla, a gente vai falar ao longo do vídeo e vai falar no final. Preço, friamente, Onix. Exato. E se tratando de um carro 1.0, né, consumo de combustível também é algo mais do que importante. Então a gente vai sair aqui com os dois carros, pegar um trechinho de cidade e depois pegar também um trechinho de marginal e de estrada para responder qual dos dois é mais econômico. E a fama dos dois é boa. A fama dos dois é boa. Muito boa. Mas você tem um palpite? Onix. A gente já viu outras coisas. Eu acho que o Onix vai levar. Então bora lá. Vamos. A gente está num dia muito quente. Tá dando o quê? Uns 35 graus hoje? Por aí. Por aí, vai dar mais. E a gente está com álcool e ar-condicionado ligado. Beleza. Ok? Vamos zerar daqui a pouquinho, mas a gente vai fazer primeiro um percurso bem urbano dentro de São Paulo. Sábado de manhã. Ainda tem um pouquinho de trânsito, mas não é tão ruim quanto o dia de semana. E a gente vai pegar só avenida e rua de bairro. A gente não vai pegar a via expressa nenhuma. Exato, vai ser um trânsito um pouquinho mais leve, mas nada absurdo. É isso, exatamente. E até falando em zerar o consumo aqui, acho que é legal comentar que os antigos HB20 a gente tinha que apertar o botão aqui, né? Igual os que Neandertais. memória ruim. Agora não mais, agora já tem aqui o conjunto, todo o ajuste aqui no volante, né? Então, mais prático. É, muito mais prático. E o Onix, apesar de ter os comandos no volante, a gente zera aqui pela haste, né? Pela chave do limpador. Então, tem 1, 2, 3 botões aqui para usar o computador de bordo. Funciona também. Funciona. Vou zerar então? Vamos, hein? Zerando. Foi. Zerado. Você vai na frente? Bora na frente. Então vai lá. Vou puxar. Siga o líder. Bora.
O HB20 Sedan chegou pouco tempo depois ali da versão hatch, né? Lá em 2012, 2013, se não me engano. E desde então o carro já teve várias frentes, né? Várias caras diferentes. Tudo usando a mesma plataforma, mas com atualizações bem grandes, né? E a Hyundai, né, sabendo que esse visual cara de bagre não foi tão bem aceito pelo mercado, logo em seguida atualizou o carro de novo, agora em 2022, trazendo esse novo visual um pouquinho mais caixotinho. Mas aqui no sedã eu acho que visualmente ele ficou um carro bem bacana. A derivação sedã do Onix surgiu aqui no mercado brasileiro em 2012, junto do Onix Hatch. Só que naquela época ele se chamava Prisma. E em 2019 recebeu uma geração totalmente nova, que é exatamente esse carro que a gente tem aqui. E foi exatamente nesse momento que ele deixou de ser o Prisma e virou o Onix Plus, ou Onix Plus, como você preferir. E apesar de todas essas atualizações visuais que o HB20 recebeu com o passar dos anos, mecanicamente aqui na versão de entrada continua sendo um carro muito parecido com o que a gente tinha na época do lançamento. Então a gente está falando do motor 1.0 capa de 3 cilindros, motor bem moderno, de construção bem moderna, e que hoje entrega 75 cavalos com gasolina, 80 com etanol, 10,2 kgfm no etanol e 9,4 na gasolina. São números respeitáveis aqui para levar os cerca de 1.100 kg aqui do HB20S. Definitivamente, desempenho não falta aqui. E esse carro, né, esse pacote, esse projeto, foi responsável por trazer aqui ao Brasil uma família inédita de motores, né, a CSS Prime, tanto aspirado quanto turbinado, mas eu não posso deixar de comentar como que a diferença em relação aos motores antigos, e nesse caso aqui pensando em relação ao antigo família 1 de 4 cilindros, é muito grande. Para o trânsito onde para grandes avenidas, grandes cidades, para fazer uma retomada, enfim, não existe empecilho realmente nenhum. É só, claro, você saber usar o câmbio com o motor que você tem. E aqui a gente está falando de um câmbio de 6 marchas. E no câmbio eu sinto um pouco de falta ali das 6 marchas do Onix. Mas é um câmbio bom, é um câmbio de engates fáceis e que não dá muita dor de cabeça. E passando numa rua com asfalto ruim, igual essa que a gente está aqui agora, é um bom momento para comentar que o HB20 é um carro que tem uma fama de ser um pouquinho mais duro. Inclusive ali nos primeiros modelos, né, era um carro que batia bastante a suspensão, não era muito confortável. Mas isso melhorou bastante com o passar dos tempos. A gente continua tendo um carro um pouco mais firme, mas um carro bem confortável, que raspa um pouquinho, mas aquela bateção seca que ele tinha no passado, definitivamente não tem mais. Pelo menos por enquanto eu não tive nenhum problema com valeta, com rampa de garagem e nem lombada, nada do tipo. É óbvio que não estou andando no modo soviético, estou ciente de que é um carro baixo, não ataco as valetas e coisas do tipo, né, esse tipo de desafio, do mesmo modo que eu ataco em um SUV. Então por enquanto eu acho que nesse sentido o Onix está ok. Mas o que não dá para negar é que ele é um carro bem firminho. Sábado de manhã, um trânsito mais tranquilo do que de costume, inclusive. É, realmente. E um trecho favorável. Não pegamos via expressa, mas bem livre, bem tranquilo, avenida. E no final das contas, a gente conseguiu um consumo aqui de 10,2 km por litro no etanol aqui com HB20. E aí? 9,6. E deu para perceber que no início ali da volta, e quando a gente estava mais em rua de bairro, anda e volta, com muita valeta e tudo mais, o Onix estava com uma vantagem significativa aqui, bem né? expressiva, é. Bem expressiva. Palpite, conhecendo o que a gente já conhece do HB20, eu não andei nesse ainda, mas é o câmbio mais curtinho e o acelerador mais bravo. Exato. Então aquele carro mais pronto, né? Tipo, dá uma aceleradinha já dá um salto. O Onix tem acelerador de 1.0, mas é um pouquinho mais manso. Exato. Só que o problema é que na hora que você chega numa avenida, aqui com o HB20 é um carro que roda solto, né, em velocidades ali de 40, 50, o câmbio curto também consegue fazer você abusar um pouquinho mais ali das marchas, e com isso ele acabou virando aqui essa batalha. E me surpreendeu, porque eu achei que o Onix ia levar. Mas como essa aqui é a avaliação comparativa dos detalhes, não tem como não dar um ponto aqui pro Hyundai HB20. É, nesse contexto, realmente, o HB20 vai levar. Mas olha, importante dizer, o consumo varia de acordo com a situação. Não é porque a gente fez esse número que você vai fazer igual, você pode fazer melhor ou pior, depende da situação, do seu estilo de dirigir, N fatores. Exato. Então agora a gente vai pegar um trechinho aqui de marginal
Pinheiros, né? Vocês talvez estejam até vendo aqui atrás essa cena bem paulistana. Um pedacinho também de estrada, pra gente falar um pouquinho sobre qual que é o carro mais econômico na estrada mesmo, ali aos 100, 120 por hora. É isso aí. Vai dar um Onix, hein? Acho que vai. Bora ver. Bora ver. Mesmo caminho de sempre, então. Mesmo caminho de sempre. Marginal Pinheiros, Castelo Branco, Ecoparada Madeiro, na Castelo Branco. Dá pra ter uma noção boa, né? A gente vai pegar a Marginal. Eu sei que tem um pouquinho de trânsito mais à frente, então vamos ver, vamos ver. Vai zerar dando a volta ou já zera de uma vez? Vou dar a volta aqui e a gente zera na saída. Tá bom, fechou então. Bora. Bora. E começando a nossa volta aqui na estrada, né? A gente zerou ali o consumo dos dois carros logo no momento que a gente saiu de onde a gente estava gravando. Já pegou aqui direto a Marginal Pinheiros e a gente segue aqui até a Castelo Branco. É uma voltinha ali de uns 50 quilômetros mais ou menos, algo mais ou menos nessa faixa. E a gente vai pegar um pouquinho de trânsito, como é comum aqui em São Paulo, né? Tanto na Marginal quanto também na estrada. E olha, aqui na estrada agora, tô a 100 por hora, de sexta marcha. Tá na faixa aqui dos 2.800, 2.900 giros. Motor que vai muito silenciosamente. E olha, vou falar pra vocês, uma sexta marcha faz falta aqui no HB20, viu? O câmbio dele é bem curto, né? Aqui a cerca de 70, 80 km por hora, na hora que você tira o pé do acelerador, você já sente aquele freio motor um pouquinho forte te puxando para trás. Aquela sensação que quando você tá rodando na estrada mais livre, você deveria jogar uma marchazinha a mais. E sempre que a gente faz avaliação comparativa de carro 1.0 na estrada, eu sempre comento que não existe mais carro 1.0 fraco hoje no Brasil. E mais uma vez eu reforço esse mesmo comentário. Tanto a HB20 quanto o Onix aqui são carros mais do que capazes para enfrentar as estradas brasileiras. Seja com carro cheio, carro vazio, estrada de pista simples, estrada duplicada e tudo mais, ele vai aguentar qualquer situação que você tiver. É óbvio que não é aquela patada de um turbo, e não é essa a promessa. Mas para sexta marcha, um carro 1.0 aspirado, relativamente pesado, num dia quente, com ar ligado, olha, tô 90 agora, não tô deixando de acompanhar o trânsito em hora absolutamente nenhuma. Inclusive até aliviei o pé agora para poder manter uma distância segura do carro da frente. Que trânsito, hein? Nossa, desgraçado, não tem outro termo não. Eu acho que a gente nunca pegou um trânsito tão ruim nessa estrada. Não, nunca. E hoje não é feriado, não é um dia fora do comum, só é um dia quente. Só um dia muito quente, mas tirando isso, realmente é obra, tinha polícia abordando alguém, enfim, fluxo, foi chato. Foi chato. E uma pequena decepção aqui que eu tive nesse período é que a gente ficou quase uma hora na estrada aqui, né, pensando desde a hora que a gente saiu até a hora que a gente chegou. Eu com o ar-condicionado no talo o tempo todo e o carro tava quente na hora que eu cheguei aqui ainda, viu? Aqui ele foi ok, ficou fresquinho, mas não gelou, melhor dizendo. Limitação de 1.0 típica na estrada, né? Dá muito pedal ali, o ar-condicionado desarma para entregar mais potência. Mas e o consumo? Cara, aqui, lembrando, álcool, ar-condicionado, trânsito, 13,4 km por litro. Você tá brincando. Cara, assim, eu tinha altas expectativas do Onix, até mesmo por conta dos números do Inmetro, que são melhores aqui do que o HB20. Mas enquanto você fez aí, 13,4, né? 13,4. Eu fiz 15,2 aqui no HB20. É muita diferença, cara. É muita diferença. Sabe o que eu acho que ajudou o HB20 aqui? A gente pegou muito trecho com velocidade baixa constante. Sim, foi. 60, 80 km por hora, 40 km por hora. E eu acho que nessas situações, o fato dele ter um câmbio aqui de 5 marchas ao invés de 6 marchas igual o Onix, pesou menos. Então, se a gente tivesse uma estrada mais livre, a 110, 120, talvez o Onix ia abrir uma vantagem. Mas nesse anda e para de trânsito, de final de semana e tudo mais, foi HB20. É, justo. Não, acho que faz sentido. Mais uma vez, eu também estou surpreso. Importante deixar isso ressaltado. Mais uma vez, então, ponto de estrada, HB20. Exatamente. Cara. E agora é hora da gente conhecer um pouquinho mais aqui dos carros, pelo lado de dentro, pelo lado de fora, o que eles têm de equipamento. Então, Davi, eu vou te chamar aí para apresentar um pouquinho os dois. Bora lá. Bora. Ok.
A plataforma básica do HB20 é a mesma desde 2012, apesar dos diversos facelifts aí que ele recebeu ao longo desse tempo. Então essa arquitetura é utilizada exclusivamente no HB20 aqui no Brasil, e ela também não encontra nenhum grande paralelo em outros mercados. Então existem fragmentos que atendem aos outros veículos, mas o HB20 é uma coisa nossa, desenvolvida aqui no Brasil com participação da engenharia coreana. O nome, inclusive, HB é de Hyundai Brasil 20. Então, um carrinho bem feito para o gosto local mesmo. Quando a gente olha aqui para o Onix Plus, por outro lado, a situação é bem diferente. A gente está falando de um carro que é desenvolvido em cima da Global Emerging Markets, né, uma plataforma aí, universal da Chevrolet, e esse é um carro que surgiu primeiro na China. Foi vendido primeiro na China, onde também já foi descontinuado. Em cima dessa mesma arquitetura, a gente também tem o Tracker e a Montana no mercado local. Imagino que no futuro também outros veículos, e também uma plataforma que atende a outros veículos do grupo aí quando você pensa mundialmente. Em termos de segurança, como que eles ficam? Os dois têm controle de tração, controle de estabilidade, os itens que são obrigatórios por lei, né? Então airbag frontal, cinto de segurança de 3 pontos, ISOFIX, 5 apoios de cabeça. Eles são bem parecidos nisso, inclusive eles têm também 6 airbags, os frontais, os laterais e os de cortina. A diferença é que o Onix foi avaliado no protocolo antigo do Latin NCAP, em 2019 ou 2020, e nesse protocolo ele recebeu 5 estrelas. O HB20 testado no novo recebeu 3 estrelas, então não são réguas diretamente comparáveis, mas o que dá para dizer é que nos relatórios, né, de avaliação de impacto de dama e estrutura de carroceria, o Onix foi melhor. O HB20 foi considerado aí como uma estrutura instável e incapaz de suportar maiores impactos. Então, quando a gente está pensando em segurança, e mais uma vez, a gente está indo pelos detalhes, apesar dessa questão do protocolo antigo, o ponto de segurança aqui vai pro Onix. E em dimensões, como que eles ficam? Os dois são muito parecidos em altura, com 1,47 m cada um. De largura também são muito parecidos, 1,72 m aqui, 1,73 m aqui no Onix. Mas quando a gente está falando de comprimento e entre eixos, aí o Onix abre uma diferença. A gente está falando de um carro mais de 10 centímetros mais longo do que o HB20 de comprimento. De entre eixos, a gente está falando de um carro que tem 7 centímetros extras em relação ao HB20. O que faz a gente esperar um melhor espaço interno e possivelmente também um melhor porta-malas. Mas será que isso se confirma? Vamos dar uma olhada. E aqui no Onix a gente tem um porta-malas de 469 litros que você consegue acessar pela chave ou por um botão lá dentro do painel. Então a gente está falando de um porta-malas bem dentro da média da categoria. Aqui a gente tem o banco bipartido, né, para você rebater e equilibrar aí de acordo com o que você precisar. E a boca também é de um tamanho razoável. Não é das maiores, mas também não é das menores. A capacidade de carga, porém, de apenas 375 kg, lembrando, isso é passageiros e porta-malas, me parece muito baixa. Vamos dar uma olhada no HB20. Aqui também não temos nenhum botão para acesso direto na tampa. Então, ou é pela chave, você segura, ou também internamente. A tampa não sabe por completo. Primeiro ponto, olha, a boca é bem menor do que a gente vê lá no Onix, tá vendo? Muito mais limitado, mas aqui a gente tem um porta-malas um pouquinho maior. Aqui a gente está falando de 475 litros de capacidade. A capacidade de carga aqui também é maior, 425 quilos. Só que aqui a gente não tem banco bipartido, infelizmente. Então, nesse jogo bem complicado do perde aqui, ganha ali, o ponto de porta-malas vai para o Onix. Ainda que ele seja um pouquinho menor, mas aqui a acessibilidade realmente não é um ponto positivo. Mas é aquela história, né? Não existe almoço grátis. Então, se o porta-mala é maior aqui no HB20 em litragem, mas ele é um carro mais curto e com entre-eixos também mais curto, aqui no espaço traseiro, com certeza ele vai perder, né? Então, olha, eu até gosto desses bancos do HB20, eu acho eles confortáveis, eles são bancos longos também. Acabamento é legal, a gente tem um tecido aqui, né? Um vinil na porta, que é um diferencial bem interessante aqui, principalmente pensando em um carro 1.0. Mas não tem jeito, o espaço é bem limitado. Aqui para minha perna, olha, eu até tenho um espaço bom, cerca de 5 dedos entre o meu joelho e o banco da frente. Lembrando que o banco aqui está configurado para o Davi e a gente tem ali 1,76 m, 77. Só que o que mais me incomoda aqui no HB20 é isso aqui, olha. Repara como que a minha canela, ela fica muito próxima aqui do banco, né? Ele tem esse ressalto aqui na parte de trás. Isso aqui limita bastante o espaço.
E acaba virando aquele jogo do você tira daqui e acaba tendo que compensar ali, mas não dá certo no final das contas. O banco é baixo, é longo, eu fico com a perna com pouco suporte, fico com a vontade de esticar um pouquinho mais, mas o banco não me permite. E só de olhar aqui por dentro do Onix Plus já dá para perceber que ele é um carro muito mais espaçoso. Olha só, do meu joelho para o banco da frente eu tenho uns 10 dedos de espaço. Aquele problema que tem aqui no HB20, olha, repara, o Onix tem até pelo contrário, enquanto lá essa parte vai para fora, aqui vai para dentro. Então eu tenho o desenho certinho para colocar meu pé aqui embaixo. Lembrando, o banco também está configurado aqui para o Davi. E o acabamento aqui de trás é um pouquinho mais simples, sim. Então a gente não tem tecido, a gente tem um encosto inteiriço aqui na frente, que dá uma sensação de um carro mais apertado. Espaço para a cabeça também é um pouquinho pior aqui no Onix, mas no final das contas o que mais vai importar aqui realmente é o espaço aqui para as pernas, que é muito limitado lá no HB20. Então o ponto do espaço interno vai aqui para o Onix Plus. E quando vocês viram o HB20 aqui por trás, vocês já perceberam que o acabamento dele é um pouquinho melhor do que o Onix, né? Afinal de contas, a gente tem um detalhezinho de vinil ali na porta, que é um diferencial interessante para a categoria. E aqui na frente a história é mais ou menos a mesma. Os dois carros são simples, mas o HB20 ele tem uma sensação de carro de categoria um pouco superior. Então ele tem um cuidado maior aqui com os materiais, o toque aqui da parte central do painel. O próprio console central aqui também é um pouquinho mais robusto. A gente tem o mesmo detalhe aqui também que a gente tem de vinil na porta. E no geral, a sensação que você tem aqui dentro é de um carro de uma categoria um pouquinho superior, por uma diferença muito pequena. Então se você acha que o Onix é um carro um pouco mais bem acabado visualmente em relação a materiais, eu até confio. Mas eu e Davi a gente jogou aqui o HB20 que merece o ponto. Outro lugar que o HB20 também vai ganhar mais um ponto são nos equipamentos. E olha, aqui a disputa foi muito pesada, afinal de contas a gente está falando de dois carros muito, mas muito bem equipados. Vocês viram que de segurança eles já têm um pacote super completo, mas aqui a gente também tem muito equipamento de comodidade. Então, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos, piloto automático, computador de bordo, farol automático, né? Alguma coisa que a gente dificilmente via em carros dessa categoria. Mas o HB20 tem algumas coisinhas a mais, como por exemplo as alças aqui de teto, e também tem roda de liga leve, e na versão 2024 a chave é presencial nos dois carros. Então essa chave aqui que vocês estão vendo é porque a gente está falando de um modelo 2023. Então a vantagem que o Onix tinha, que era a chave presencial, deixou de existir aqui na linha 2024 do HB20. Mas nem tudo vai para cá. Reparem, a Chevrolet também tenta dar um acabamento um pouquinho mais rebuscado aqui para o Onix Plus, né? Colocando essa imitação de fibra de carbono aqui no centro do painel, e esse mesmo detalhe também passa aqui para a porta, né? Para dar um toque um pouquinho mais suave. Mas não tem jeito, eu acho que o HB20 continua levando o ponto lá sim. E sobre conectividade, acaba que é um empate, um ponto para cada um. E por que eu digo isso? Cada um dos seus carros tem suas próprias vantagens. Os dois já vêm com central multimídia, com comandos físicos, são muito positivos, mas a tela não é das melhores, não são telas tão grandes assim, e o próprio sistema operacional, seja aqui o MyLink da Chevrolet, ou então o BlueLink lá da Hyundai, não são dos mais modernos que a gente tem aqui hoje no Brasil. Então são centrais multimídias apenas ok. E o que ele tem de diferencial, né? Lá no HB20 a gente tem carregador USB-C e a gente tem também a conectividade via celular, enquanto aqui a gente tem o roteamento de Wi-Fi. Aí acaba que o que é mais importante para uma pessoa ou outra varia bastante. É justo ficar um ponto aqui para cada um, no final das contas. Mas é hora de falar um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir os dois carros. E já que na parte de consumo eu fiquei com o HB20 e o Davi com o Onix, a gente vai trocar as bolas agora e o Davi começa aqui no HB20. Vamos começar de HB20. Bora! Mas antes disso, eu queria aproveitar esse ângulo que tá pegando nessa câmera aqui para reforçar mais uma vez o tanto que esse azul Seeker do Onix Plus é bonito, né? É bonito mesmo, hein? Olha, tá uma coisa até meio cinematográfica essa cena aqui, hein? É. Cara, o HB20 também tem umas cores bonitas, né? Tem aquele azul escuro também que a gente gravou. Pô, que é muito bonito. O outro Limited, né? Foi, nossa, aquela cor também é muito bonita, eu gosto dela. Agora, você falou, e realmente eu acho que eu não tô gostando. O ar aqui é fraco, hein? É. Meu senhor, o que é isso? Eu acho que isso é uma... Beleza, hoje é um dia muito quente, fora do normal, 35, onda de 36, calor, onda de calor e tudo mais. Mas, cara, eu acho que até em um dia normal aqui na região sudeste, esse ar-condicionado vai deixar um pouquinho a desejar. Deixa. Não que o Onix seja incrível, a gente fala quando estiver nele, mas aqui realmente não tá legal. Não mesmo. A diferença é o câmbio curto, hein? É. Caramba, como é curtinho. E ponto da embreagem também, claro, mas ó, vamos ver. Vamos ver o que ele tem de baixa. 40 aqui a 1600, quarta marcha.
Esse motor do HB20, desde sempre, né, ele é um motor muito linear. Ele não empolga em baixa, ele não empolga em alta, ele é tipo... planão, né? Ele sempre tá entregando o que o que você espera que ele entregue. E o câmbio curtinho ajuda a deixar aceso, mas dá uma agilidade pro carro no final das contas, assim. Sim. A gente sabe que muita gente tem uma rejeição em termos de desempenho a carro 1.0, então, soluções. Mas olha como é que ele faz um ronquinho, até um pouquinho bravo, com o pé embaixo, em 4.000. Sim. E esse câmbio é gostoso, né? Ele é gostoso. Nossa, ele é gostoso. É bem leve mesmo. Troca rápida. Olha aqui, ó. Tranquilo também. Interina. Tranquilo também. Pô, o HB20 sempre foi um carrinho gostoso de dirigir, né? Continua sendo, e inclusive eu acho que aqui vale uma estrelinha quando o assunto é dirigibilidade, viu? Eu acho que vale também, viu? Muito gostoso. A sensação como um todo, né, é que o HB20 é um carro muito sólido. Isso independe de qual versão a gente está falando, né? Da versão turbo aspirada, manual, automática, sedã, hatch. Ele é um carro sólido de dirigir, né? Sim, exatamente. Você vê que ele é na mão, ele não rola muito em curva. Então acho que ponto positivo também, porque muita gente também tem uma rejeição a carro que rola bastante. Acho que não é o caso aqui, pelo menos nesse percurso travadinho. Infelizmente agora tem um caminhão na nossa frente, né? Mas, pô, na mão, acho que não é um carro duro também. Não. Aqui é um asfalto liso, mas você pegou pisos ruins, né? Não é um carro que bate, incomoda, né? Ele é baixo. Ele é um carro baixo, ele é um carro frentudo, ele raspa um pouquinho em valeta, coisa do tipo. Mas de ajuste ele é ok. É ok, né? Ele é ok. É a memória que eu tenho também. Pneu 85/60, acho que é uma altura legal, uma altura Ajuda. assim. Não é um baita pneu altão, mas também não é um pneu baixo. Acho que tá legal também. Direção pezinho bom, ó. Vamos ver como é que é de centragem. Ok também. É um carro sem grandes críticas aqui. Eu acho que o que faz ele levar esse ponto de dirigibilidade é exatamente isso. Ele é um carro muito coeso. É muito coeso. Tudo dele funciona bem. Sem grandes destaques, mas funciona bem. É isso, exatamente isso. Então... E outra coisa que eu acho que vale ressaltar aqui é como que a ergonomia dele é muito acertada, né? Bem lembrado, muito bem lembrado. No Onix a gente já fala do quanto ele é ruim. E aqui a gente pode falar do quanto ele é bom. O HB20 é bom, né? Que o banco é comprido, a posição dos pedais é legal também. Volante com regulagem de altura e profundidade, né? Banco com regulagem de altura também, que não é uma coisa garantida em carro 1.0 de entrada, né? Sim. Cinto com regulagem de altura, Cinto com regulagem de altura é... Muito carro tá deixando de ter. Sim, eu tenho um ponto, eu sei que é uma questão mais particular. Eu gosto do banco bem na vertical, né? Então esse apoio de cabeça pode ser que empurre um pouco para frente se você for assim como eu. Mas olha, para mim tá ok, que acho que talvez por costume de outros HB20s, mas acho que eu tô bem colocado aqui. Vale dar mais um ponto então para a ergonomia? Pô, vamos dar, tem que dar, muito justo. Boa. Nossa, Davi, não dá pra começar essa volta sem falar da ergonomia aqui desse carro, né? Eu tinha uma memória ruim, mas a experiência, a revisita tá sendo pior ainda. Eu acho que são várias coisas juntas aqui, né? Começando aqui pelas mais leves, né? A gente não tem ajuste de altura nem de profundidade aqui do volante, mas ele fica numa posição boa. Concordo. O banco é desse banco inteiriço, né? A gente não tem encosto de cabeça separado. Mas ele é um banco até bom, um pouquinho duro só. Aqui não me incomoda, o que eu acho que ele é muito curto, mas o que é muito ruim... São os pedais. Cara, nossa, é muito ruim. Os pedais são completamente errados a posição. Péssimo. A distância do acelerador e do freio é diferente. O ponto da embreagem desse carro aqui tá um pouquinho estranho. Mas isso varia, né? De unidade para unidade, então a gente pode até deixar um pouquinho de lado. E esse encosto de pé aqui do lado esquerdo, né, o quarto pedal, é horrível. Horrível, a perna fica flexionada assim, né, fazer esse ângulo. E outra, eu digo mais, os pedais, eles são todos muito próximos, então você tá sentado numa posição que não é tão alta e o pedal, a altura dele não conversa com a altura do banco. Sim. Então seu pé, ele forma um ângulo ruim, né, imagina seu pé aqui, sua canela, né, forma um ângulo muito incômodo para trechos mais longos. Isso me incomodou vindo de São Paulo para cá. 50 quilômetros. Eu acho que isso, inclusive, é um ponto importante aqui, né? Se você tiver a intenção de comprar um Onix ou um Onix Plus, senta no carro, faz um test drive. Se você puder alugar para ficar alguns dias, um fim de semana e tudo mais. Aproveita que tem a rodo nas locadoras. Exatamente.
tenta fazer isso, porque você vai perceber se isso vai te incomodar ou não, né? Eu sei que pra minha posição e pro Davi aqui incomodou bastante, né? Talvez pra uma pessoa que tem pernas um pouco mais curtas, seja um pouco mais baixa, não seja um problema assim. Mas vai de pessoa pra pessoa. Mas pra gente aqui... Não, pra mim aqui seria assim, não tem jeito. Um deal breaker total. Sem dúvida. Total. Mas fora isso, né? Quando a gente pensa aqui na sensação de dirigibilidade e dinâmica aqui do Onix, é um carro muito bem acertado também, né? Ele é muito silencioso. Muito, bem mais do que o HB20. Muito mais do que o HB20, inclusive em alta. O turbinado também é muito silencioso, impressionante. Os motores muito silenciosos, bem suaves. Ele é muito mais manso. Não tô falando que ele é mais lento, que ele é mais manso, mais dócil. Então não tem aquele acelerador nervosinho. O câmbio pode ser curto, mas não é aquela coisa nervosa. Tem uma sexta marcha também, que você consegue usar ela ali bastante dentro da cidade, em vias expressos ou na estrada. Exatamente. De comportamento também é muito bom. Gostei muito de como esse carro faz curva. A traseira você pode dar uma chamada, ela vem também gostosa. Mas... durinho, né? É durinho. São vários fatores, ele é baixo. Sim. Você passa em algumas lombadas mais rápidas, aquelas lombadas que são mais suaves, ele dá fim de curso, que não é o ideal. A suspensão faz um pouquinho de barulho. Sim. Não é aquela suspensão muda. E ela é firminha, assim, eu tenho uma tolerância à suspensão firme. E aqui a gente tem um pneu alto. Eu acho que aqui eles passaram um pouco do limite, né? A gente outro dia tava com o Virtus Highline, que também tem uma suspensão firme, tava com um pneu bem calibrado, um pneu de perfil baixo também. E lá no Virtus, pra mim, tava no meu limite. Aqui eu acho que passou um pouquinho. O Virtus tava bem equilibradinho. Aqui eu ainda gosto, eu não vou negar, eu gosto do rodar desse carro, mas ele sacoleja em piso ruim. Como ele é baixo, você tem que ter um certo cuidado com rampa e valeta. Sim. A gente não teve problema, mas é um carro baixo. Em outras avaliações a gente já teve, né? Sim, inclusive. Exatamente. E aí, até voltando à nossa pontuação aqui, né? O jogo tá nos detalhes. O HB20 é um carro baixo, raspa, mas aqui ele é um carro menos gostoso de suspensão, né? Menos confortável no final das contas. O Onix, né? Você disse. O Onix é menos. Sim, concordo. Então, ponto pro HB20? Eu concordo com o ponto do HB20. Bom, foram 3 pontos pro HB20 nessa parte, hein? 3 pontos pro HB20. Vai ser difícil a história pro Onix aqui. Tá, não tá fácil não. Vamos falar um pouquinho de retomada? Vamos falar de retomada. A gente fez um testezinho aqui, olha, voltando ao Lucas e o Davi do passado aqui. Na saída aqui do poço, né, ali a 80, 120, um pouquinho ali, 130 no máximo. Mas foi muito legal como que os dois carros saíram ali. Pau a pau. Pau a pau. Muito pau a pau. Caraca, 120 junto. Muito bom. Muito bom. Polêmica. Mamilos, como diz o velho meme. Qual dos dois você acha que merece o ponto aqui de desempenho no final das contas? Eu estou muito propenso a dar um empate. A impressão que eu tive lá de dentro do HB20 é que o HB20 era mais rápido, porque eu tava do lado de fora da curva e tudo mais. A curva é muito aberta, mas tudo bem. Mas eu acho que você trouxe um ponto muito bom sobre o câmbio, né? O negócio é que assim, o HB20 é mais curtinho, a gente até falou na volta, né? Na cidade, se não me engano. O Onix também é curtinho ali, com as 6 marchas. Desempenho puro e simples, acho que é empate. Mas os dois andaram muito juntos, cara. Muito juntos. Até 120 ali tava muito pau a pau. Você diminuiu um pouquinho antes, porque sua fila tava mais cheia e a minha tava mais livre. Cara, deixa eu abrir um espaço aqui na tela então, olha. Abriu? Abriu. Boa. Ponto pro HB20. HB20 não, pô. E pro Onix? E pro Onix. Ponto pros dois. E carro não é só a parte boa, infelizmente. Tem a parte chata. E agora a gente vai falar justamente dela, né? Que é seguro, manutenção e garantia, é isso? É um carro 1.0 básico, né? Isso acaba pesando bastante no bolso. Pesa muito, exatamente. Pra quem tá com a moedinha contada ali pra comprar um carro de 100 mil reais. Nossa, tá tudo muito caro, tá meu tudo Deus. muito caro, Mas, enfim, é o que a gente tem hoje. Sim. Vamos ver como é que eles vão sair. E vamos começar falando sobre garantia? Vamos lá. A gente tá falando aqui do Onix Plus, de um carro que tem 3 anos de garantia. Padrão de mercado. Padrão total de mercado. Sim. Tá na hora de rever, né?
Eu acho que sim. Eu, como Exato. consumidor, acharia legal. Aumentar exatamente para os 5 anos de garantia que o HB20 tem desde a época do seu lançamento lá em 2012. Que é muito bom. Muito bom. Vale um gente pontinho aqui para ele. Eu também acho, o ponto vai para aí. Tem gente que não gosta de ficar preso. A concessionária você não precisa. Uhum. Você pode levar em qualquer lugar que você quiser. Você vai perder a garantia, obviamente. Sim. Mas acho que isso leva até para o ponto das revisões de pacote fechado para os dois carros, né? Exato. Tanto o HB20 quanto o Onix Plus tem preço de revisão fechado até os 100 mil quilômetros, o que é bem interessante. Alguns montadores fazem só até os 60. Uhum. E você estava falando que, putz, te prende a concessionária, né? Mas aqui, mais uma vez, o ponto vai para o HB20. Quanto que é a diferença de preço? Essa eu não lembro mesmo. Quanto que é? É bem diferente. Falando dos 60 mil quilômetros, a gente está falando de R$ 3.737 aqui no HB20. Ok. E aqui no Onix, os mesmos 60 mil quilômetros, R$ 4.828. É uma boa diferença. Mas assim, ó, 60 mil quilômetros ou um ano, pô, é 6 anos. Exatamente. Dividir isso aí por ano, são dois carros bem razoáveis. Não vai pesar no bolso. Não vai pesar no bolso. Lembrando que aqui a gente não está falando de troca de pneu, Exato. alinhamento, balanceamento. A gente está falando dos pacotes de revisão do site. E falando aqui nas revisões dos 100 mil quilômetros, mais uma vez o HB20 ganha, né? Com R$ 6.866, enquanto aqui o Onix Plus custa R$ 8.596. Então a diferença ali que era de cerca de R$1.000 ali até os 60, sobe ali para os 1.200 quando a gente conta até os 100. Mas gente, vamos ser sinceros, R$ 1.200 é o preço de 2 pneus desse carro, 3 pneus, mais ou menos. E assim, Eu fortemente recomendo que pelo menos durante a garantia do carro você faça as revisões na concessionária. eu também sou desse. Não é muito mais caro você fazer numa oficina por fora, Não. né? E te dá uma paz de espírito muito maior, né? Que se tiver algum problema você sabe quem culpar e quem correr atrás. Você tem todo o apoio ali do fabricante por trás, enfim, garantia de serviço de um ano, dependendo da rede, eu também recomendo. E falando agora por fim sobre seguro, a gente teve mais uma vez aqui uma diferença que não foi muito grande, mas a gente está falando aqui da avaliação do comparativo dos detalhes, né? Então a gente está falando aqui de R$ 3.832,99 no Onix Plus, Ok? R$ 4.176,46 aqui no HB20S. Então a diferença aqui de Na casa dos 300. 200, 300 reais Uhum. é realmente pouco, né? Mas mais uma vez o ponto aqui vai para o Onix Plus. E lembrando também, esse é uma simulação que você fez no seu perfil. Exato. Então, tem diferença de idade, região, uso, classe de bônus. Esses valores, obviamente, variam muito de lugar para lugar e pessoa para pessoa. Exato, isso é mais um referencial, né? Eu também não coloquei classe bônus, eu não fui atrás de todas as seguradoras, eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais rápida. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha, a gente está falando de um seguro desses dois carros que é mais ou menos a metade do preço que você gastaria num seguro de um SUV compacto, né? A gente estaria falando de um valor ali, pelas nossas avaliações, de 7, 8 mil reais, Sim. quando a gente pega um Tracker, um Creta, Cross. um T-Cross. Então vale a pena considerar que além de pagar mais barato aqui nesses carros do que em um SUV compacto, você também vai pagar menos em seguro, você vai pagar menos em revisão, você vai pagar menos na hora de trocar pneus, você vai pagar menos na hora de trocar pastilha de freio, Menos em combustível. menos em combustível. Então os carros 1.0 e os sedãs como um todo aqui ainda são uma categoria que fazem bastante sentido. É isso. Mas agora chegou a hora. As velhas do Silvio Rufem Santos. os tambores. Não é mais Silvio Santos, né? Agora é a 078, sei lá. Silvio Santos não é mais o mesmo? Como Não é que mais o mesmo. O Silvio Santos que vocês conhecem Não só existe existe no mais. YouTube. É igual Drive-On. Igual o Drive-On. Não esqueça de se inscrever no canal, inclusive, hein? É verdade, importante. Mas olha, foram 7 pontos para o Onix Plus, Ok? 11 pontos aqui para o HB20S. Caraca, é uma diferença razoável. É uma diferença razoável em pontos, mas aí novamente eu vou voltar para o ponto que a gente comentou lá no início. São carros muito parecidos. São carros muito verdade, semelhantes, com verdade. características muito semelhantes, com pontos fortes e fracos muito semelhantes. Eu acho que o que pesa mais para um lado ou para o outro aqui, sinceramente, são os dois pontos mais distantes, é a ergonomia. Porque pode ter Concordo. gente que vai sentar aqui no Onix Plus e não vai gostar de jeito nenhum. Nosso caso, inclusive. Nosso caso, inclusive. E pode ter gente que vai olhar para o espaço interno aqui do HB20S e vai falar, nossa, eu não quero esse carro de jeito nenhum. Sim. Então, no final das contas, né, se a ergonomia dos dois te agrada, o espaço dos dois não é um problema para você, acaba que a escolha aqui é muito mais de gosto pessoal, qual marca que você confia mais, qual carro que você gosta, você acha mais Sim. bonito e tudo mais. Mas se esses pontos são importantes para você, aluga, faz um test drive mais longo, pega um carro com um amigo, tem uma compra um pouquinho mais crítica, porque esses são os dois pontos que podem te definir para um ou para outro. É andar mesmo para conhecer bem. E não a voltinha de quarteirão de um test drive rápido. Exato.
Então esse foi o nosso comparativo aqui dos sedãs 1.0, né? Uma categoria que aos poucos tem Morrido mesmo. morrido, virou carro de Morrido. locadora, virou É. carro de aluguel para motorista de aplicativo, Sim. para motorista de aplicativo comprar seminovo e tudo mais. E pensa comigo, olha, não tem nem perspectiva de coisa nova por aí, né? Não, e olha, o Cronos 1.0 é um lançamento mais ou menos recente, né? Mas claramente não é um carro que a Fiat Não. tem desejo de prolongar muito a vida ou qualquer coisa do tipo. É um carro que vai continuar existindo aí igual foi com Igual o Gran Siena. o Gran Siena, igual que foi o Siena L antes e tudo Vai mais. deixar lá até... Enquanto até vender morrer. para a frota vai estar lá. É isso. Mas se você ainda tem vontade aí de conhecer também o Cronos, a gente tem a avaliação dele Temos. aqui no canal, uma avaliação recente que a gente fez, um vídeo bem completinho. O carro a gente passou uma semana, período mais longo. Então, se você quiser conhecer esses carros aqui também, a gente ou já lançou ou vai lançar em breve as avaliações deles também. A gente já avaliou as versões antigas aqui do HB20 1.0, já avaliou o Onix aqui com motor 1.0 turbo também e tudo mais. Motor 1.0 turbo manual, o Onix Hatch também, ele tem Exato. 1.0, enfim, tem muita coisa de Onix e de HB20 no canal. Exato. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto aqui, alguma questão que vocês querem entender um pouquinho mais, bater um papo aqui com a gente, fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários, é sempre muito legal trocar essas ideias para vocês. E se vocês também tiverem sugestões aqui de outras avaliações, outros comparativos que a gente pode fazer, manda aqui pra gente nos comentários. É sempre muito difícil a logística, né? Muito. Hoje, essa noite eu dormi só 3 horas, né? Mas... E o sol, o calor de 40 graus também não ajuda. Mas pelo menos o canal pagou o almoço pra gente. E a água, né? E a água. Ó, a gente tá quase, sei lá. Não, deixa pra lá. Valeu, gente. Até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.